Serket transformou as areias em volta de Alamut em terra firme, e Jihad deu ordem para que seu exército partisse em direção à cidade. Os soldados de Hastur esperavam o príncipe Jihad e seu exército de vampiros, mas não vampiros montados em escorpiões venenosos. Aquela visão causou impacto, os fazendo temer avançar contra ele, que seguia para a entrada de Alamut, numa fúria implacável. Aira mandou que Cassia e Salim fossem em busca da chave e ela ficaria de guarda no corredor. Os gritos de guerra e o brandir das espadas podiam ser ouvidos de dentro do castelo. O sangue de Cassia fervia de desejo de estar lá no meio da batalha. Salim chegou até o quarto e abriu a porta cuidadosamente. Ele entrou no quarto e Cassia ficou do lado de fora esperando por ele. O quarto de Salim ficava de frente para o dele. Olhando para a porta de seu ex-quarto, lembranças vieram à sua mente. Lembranças de Astarte, dos momentos íntimos e das juras e promessas que fizeram um nos braços do outro. Seu coração doeu ao pensar que talvez nunca mais voltasse a vê-la. Ele olhou para dentro do quarto e Salim afastava a cama com cuidado, para ter acesso ao esconderijo onde guardou a chave. Ele então resolveu ir até seu antigo quarto, com cautela. Ele se aproximou e abriu, o mesmo com calma. Mas o que viu o deixou surpreso. Mas logo uma fúria tomou conta dele. Havia sacerdotes revirando seu quarto, investigando cada uma de suas roupas que foram usadas em suas missões e lutas. Cassia entendeu o que eles estavam procurando. Era qualquer vestígio de seu sangue. Aquilo fez Cassia estremecer de ódio. Ele adentrou o quarto sem se importar em ser notado. Os sacerdotes, ao verem, se amedrontaram e tentaram escapar pela janela, mas Cassia não permitiu. Ele se concentrou nos 4 sacerdotes, paralisando na mesma hora. Os vampiros não entendiam como não podiam se mexer. Comparados a ele em experiência e poder, Cassia era uma criança, pois só quando viram os olhos do escorpião assumirem uma cor rubra, como sangue, que entenderam o que estava prestes a acontecer. Meu senhor, nos poupe. Não tivemos escolha. Ou servimos a ele ou morremos. Cassia não respondeu. O ódio já acompanhava a disciplina que ele estava prestes a aplicar nos sacerdotes. O chamado de Dagon. Aira e Salim, que já havia pego a chave, observavam Cassia que, concentrado nos sacerdotes, controlava o sangue dentro de seus corpos. Cassia começou a folgar os sacerdotes com o próprio sangue deles. Ele estourou os vasos sanguíneos de cada um deles, enchendo seus pulmões com o próprio sangue. Os sacerdotes começaram a asfixiar. O sangue contraía o corpo, fazendo seu caminho pelo sistema circulatório. Os sacerdotes caíram no chão agonizando com dores mortais e por fim morreram. Tudo no mais completo silêncio, e sem que Cassia tocasse neles. Externamente eles não aparentavam dano algum, mas internamente estavam destruídos. Ao se virar para sair do quarto, deu de cara com Aira e Salim, que olhavam aquilo com horror e fascínio, e se assustaram com a aparência de Cassia e com o rubro intenso de seus olhos. Vendo suas caras, Cassia disse: "Sem testemunhas." Ele passou pelos dois e seguiu até a passagem de ar. Aira e Salim se entreolharam e seguiram Cassia, que parou na entrada de ar, dando passagem para eles. Depois que os dois desceram, ele desceu, mas antes de fechar a entrada, deu uma última olhada naquele corredor e a parte que dava para o interior do castelo. Aquela seria a última vez que entraria ali. Depois que tudo terminasse, ele jamais voltaria a Alamut. Seguiria seu próprio destino, para onde esse o levasse. Desceu fechando a entrada de ar e seguiu para junto dos outros. O exército de Jihad invadiu Alamut. Ele não daria chances para que o exército de Hastur saísse da cidade. Sua intenção era de cercá-los e dar fim a eles dentro da cidade. Montados em seus escorpiões, o exército de Jihad atacava seus adversários,
usando o veneno de suas montarias e decepando suas cabeças com suas cimitarras. Dachandin ficou em choque ao ver o estado de Alamut, aqueles pilares curvos e seu belo oásis transformado num poço de órgão. Por um momento ele ficou sem ação, mas sendo defendido por Sebak de um ataque, ele voltou a si e agradeceu ao amigo. Apesar de estar triste por sua bela Lamut, se concentraria em destruir o inimigo à sua frente. O ódio de Gerard cresceu. Ao ver que grande parte do exército de Hastur eram Tremeres. Com fúria implacável, ele descia sua espada envenenada, com seu sangue sobre eles. Estes começaram a sofrer a corrosão, se espalhando por seus corpos. Eles temiam o príncipe. Sabiam que ele estaria mais forte e furioso, e sentiam sua fúria implacável em seus ataques mortais. Os olhos de Gerard brilhavam num tom esmeralda intenso e feroz. Há muito ele ansiava por aquele confronto. Hastur assistia ao confronto oculto nas sombras. Ele observava a desenvoltura do príncipe Gerard. Ele seria ótimo para liderar seu exército. Porém, ele notou que o escorpião não estava entre aquele exército. O que eles estão tramando? Hastur se perguntava. O mordomo de Dachandin adentrou a sala onde Hastur se encontrava e curvando sem olhar para ele, disse: Meu senhor, os sacerdotes estão mortos. Hastur se virou para encarar o mordomo e perguntou: Quantos estão mortos? O mordomo relutou em falar, e quando sentiu Hastur se aproximar, respondeu com voz trêmula: Todos, meu senhor. Hastur se aproximou do mordomo e o ergueu com seus tentáculos, o obrigando a olhar para ele. Perguntou, fazendo sua voz ecoar pela sala, sem ele mover seus lábios: Como isso é possível? Quem fez isso? Eu não sei, meu senhor. Eu os encontrei mortos no quarto do escorpião. O mordomo falou, sentindo a fúria esmagadora de Hastur oprimir seu ser. Hastur ponderou nas palavras do vampiro e perguntou: Teria sido o escorpião? Afinal, ele não está lutando com os outros. Alain sentiu a preocupação na voz de Hastur. Com toda certeza, ele não imaginou que o jovem que ele libertou naquela fatídica noite se tornaria uma pedra em seu caminho. Ele então respondeu, sabendo que o demônio daria fim à sua vida. Não se importava mais. Estava cansado de sentir medo, cansado de servir aquele demônio que destruiu Alamut. Só aguentou até ali, pois queria ter o prazer de ver a derrota dele, e isso estava perto. Alain então respondeu: Sim, foi o mestre Cassian. Senti o cheiro dele. Mestre? Ainda o considera seu mestre? Talvez queira partilhar do mesmo fim que ele terá. Criatura nefasta, mestre Cassian em breve lhe mandará de volta para o inferno, de onde jamais deveria ter saído. Hastur apertou o pescoço do vampiro e disse: Talvez seja ele a ocupar o meu lugar no inferno, enquanto eu ocupo dele na terra. Você sabe que não será assim, demônio. Já percebeu isso? Afinal, ele matou os sacerdotes debaixo do seu nariz. Hastur se enfureceu e foi até a janela, com Alain preso pelo pescoço. Ergueu ele para fora da janela. O mordomo se contorcia, tentando se livrar. Foi quando seus olhos encontraram os de Dachandin, que se desesperou ao ver aquilo. Alain o servia desde que fundou Alamut. Era mais que um mordomo fiel, era um amigo. Ele correu entre o exército, passando sua cimitarra em todos os que cruzaram seu caminho, espalhando veneno e morte. Queria tentar salvar Alain. Hastur, vendo aquilo, sorriu e atirou Alain para o poço de órgãos. Dachandin gritou ao ver que não chegaria a tempo. Hastur se deleitava com o sofrimento dele, quando uma sombra negra esgueirou-se pelos pilares e com uma rapidez impressionante saltou, pegando Alain antes de que este caísse no poço. Hastur rosnou furioso, mas estava curioso quanto a quem era a sombra que escalou a parede segurando o mordomo nos ombros, e antes de saltar,
para fora de Alamute, retirou o capuz que cobriu sua cabeça e encarou Rastu com seus olhos cor de âmbar, que brilhavam intensamente. Rastu sentiu um misto de ódio e satisfação em rever seu tão cobiçado avatar. Ele se aproximou da janela e convocou seus biaques. Seu alvo era Cassian, que saltou para fora de Alamute segurando Alain. Os biaques começaram a sair do poço como um enxame de abelhas. Nessa hora, Absimiliarde convocou seu exército que estava oculto em nuvens de areias negras. Os Ravenos vieram pelo leste, os Brujah pelo oeste e os Malkavian pelo norte, todos em sincronia, lançando uma tenebrosidade sobre os biaques, os confundindo. Dessa forma, as criaturas foram sendo abatidas para desespero de Rastu, que não contava com um outro exército. Vendo-se em desvantagem, os Tremeres usaram a feitiçaria para ocultar sua fuga, deixando os Assamitas e humanos errantes que se uniram a Rastu. Girard, percebendo que Cassian, Salim e Airá já haviam conseguido a chave de prata e partiam de volta para o templo de Hathor, deu sinal para recuarem, o que deixou Rastu confuso. Mas antes que o exército saísse de Alamute, Rastu flutuou para fora do castelo. Isso chamou a atenção de todos. Seu manto amarelo parecia ganhar vida, se movimentando freneticamente, deixando os que pararam para olhar seus movimentos em transe. Girard e seus irmãos, Dachandin e Absimiliarde, sentiram o perigo e começaram a gritar, para que não olhassem para ele. Mas era tarde. Os tentáculos de Rastu se tornaram muitos e com pontas afiadas partiram em direção dos guerreiros, perfurando e rasgando suas carnes. Os gritos de dor e pavor encheram Alamute. Os que não foram afetados partiram da cidade, fugindo da fúria de Rastu. O exército de Absimiliarde e do príncipe Girard sofreram muitas baixas naquele dia. Aquele demônio era muito poderoso. Não o derrotariam como um exército. Girard sentiu que mesmo que os 13 clãs de vampiros se unissem, não seriam páreos para Rastu. A esperança estava concentrada agora no escorpião e na chave de prata. Muitos morreram naquele dia. As baixas foram em ambas as partes. Mas apesar disso, os heróis tinham o que festejar. Eles tinham como derrotar Rastu. Então, depois de enviar seu exército de volta para o submundo, Girard se reuniu com os outros no templo de Hathor para festejar a pequena vitória. Muitos humanos que serviam a Rastu foram capturados pelos aliados de Absimiliarde e serviam de alimento para todos naquela noite. Serket trouxe seus próprios prisioneiros e os ofereceu a Cassian, mas ele recusou gentilmente. A encarou por um tempo e se afastou da festa. Sentia a falta de Astarte, mas sentia por ela não estar perto. Não entendia por que ela partiu sem avisar ele, mas estava feliz pela vitória daquele dia sobre Rastu. Ele foi para um dos cômodos do templo, longe de todos, e esperou por ela.